Zombaram do cowboy por casar com uma menina cega. Disseram que ele estava desperdiçando sua vida, que ela era um fardo que o arrastaria para baixo. Naquela noite, enquanto o vento uivava como lobos famintos, todos os homens que o ridicularizaram ficaram em silêncio absoluto, e o som mais alto era o de seus próprios corações batendo contra suas costelas. 30 homens cercavam a pequena cabana. Rifles apontados, respirações contidas. A poeira do Arizona levantava em pequenos redemoinhos, enquanto o luar prateado transformava cada arma em uma serpente brilhante. Do lado de dentro, Jacob Harmon estava em pé, ereto como um pinheiro, com os dedos rosando os coldres de seus revólveres. Sua jovem esposa, Mariana, estava sentada imóvel em um canto, os olhos vazios fixos no nada, mas seus ouvidos captando cada movimento, cada respiração. Um sussurro escapou de seus lábios. Eles são muitos, Jacob. O silêncio era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. A única luz vinha da pequena lareira, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira crua. Do lado de fora, o líder daqueles homens deu um passo à frente, suas esporas tilintando como sinos de um funeral. Se 30 rifles estivessem apontados para seu peito, você imploraria por misericórdia ou manteria sua dignidade até o último suspiro? Mas o que aconteceu nos próximos momentos mudaria para sempre a história daquele vilarejo esquecido por Deus. 3 semanas antes, Jacob Harmon era apenas mais um vaqueiro solitário nas vastas terras do Arizona. Um homem de poucas palavras, respeitado pelos patrões e temido pelos desordeiros. Seu rosto, marcado pelo sol e pelo vento, escondia um passado que ele mesmo tentava esquecer. Havia perdido a família em um ataque de bandidos quando tinha apenas 15 anos, e desde então carregava uma cicatriz que ia além da linha fina que cortava sua bochecha esquerda. Todas as manhãs, Jacob acordava antes do sol, alimentava seu cavalo, um magnífico alazão chamado Thunder, e cavalgava pelos campos verificando o gado. Seu rifle Winchester sempre a postos, seus olhos sempre alertas. À noite, enquanto outros vaqueiros procuravam companhia nos salões barulhentas de Redemption Creek, Jacob preferia o silêncio de seu pequeno casebre nos fundos da propriedade do rancho McCormick. Se histórias como esta falam com você, considere se inscrever em nosso canal, assim não perderá a próxima. Foi numa tarde de domingo, voltando da igreja que frequentava mais por respeito à comunidade do que por fé, que Jacob viu pela primeira vez Mariana Álvares. Ela estava sentada sozinha no alpendre da pequena escola, um livro em suas mãos, os dedos deslizando sobre estranhas marcações em relevo. Seus olhos, de um azul tão claro que parecia quase branco, fitavam o horizonte sem realmente vê-lo. Jacob teria seguido seu caminho, como sempre fazia, se não fosse pelo grupo de jovens arruaceiros que se aproximou da moça. Eram filhos de fazendeiros locais, rapazes que nunca tiveram que trabalhar um dia sequer de suas vidas, e que consideravam humilhar os mais fracos um esporte. "Ei, cega! O que você está lendo aí? Histórias que nunca vai ver?" gritou um deles, arrancando risos dos outros. Mariana não respondeu, apenas apertou o livro contra o peito. Jacob desmontou de Thunder num movimento fluido. Seus passos eram silenciosos como os de um puma, e quando falou, sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que fez os rapazes recuarem. "A senhorita está sendo incomodada?" Os jovens reconheceram imediatamente Jacob Harmon. Conheciam suas habilidades com as armas e as histórias sobre como ele havia sobrevivido sozinho a um ataque de apaches quando era apenas um adolescente. "Estamos só brincando, Harmon", murmurou o líder do grupo, um rapaz de cabelos loiros e rosto sardento chamado Billy Thompson. "Pois encontrem outro lugar para suas brincadeiras", respondeu Jacob, sem levantar a voz, mas seus olhos diziam tudo o que era necessário. Os rapazes se afastaram rapidamente, deixando Jacob e Mariana sozinhos. Foi quando ele percebeu o quão jovem ela era, talvez 17 ou 18 anos, e como sua pele morena contrastava com o vestido simples de algodão azul. "Obrigada, senhor", disse ela, sua voz melodiosa carregando um leve sotaque mexicano. "Mas não precisava se incomodar, estou acostumada com isso." Jacob sentiu algo estranho no peito, um aperto que não experimentava há anos. "Ninguém deveria se acostumar com desrespeito, senhorita." "Mariana", ela sorriu, estendendo a mão na direção aproximada da voz dele. "Mariana Álvares."
Jacob hesitou por um momento antes de segurar aquela mão delicada. Jacob Harmon. Aquele encontro casual mudaria tudo. Nos dias que se seguiram, Jacob começou a visitar Mariana regularmente. Descobriu que ela era órfã e vivia com uma tia idosa que mal conseguia sustentá-las vendendo bordados na cidade. Mariana tinha perdido a visão aos 5 anos, após uma febre, mas aprendera a ler usando o sistema Braille, ensinado por um professor itinerante que passara pela cidade anos antes. O que começou como um gesto de proteção, logo se transformou em algo mais profundo. Jacob, o solitário, o homem que nunca abria seu coração, encontrou em Mariana algo que pensou ter perdido para sempre: esperança. E ela, por sua vez, via através de sua blindagem de dureza com uma clareza que pessoas com visão perfeita jamais conseguiram. Mas sua bondade logo despertaria algo muito maior que gratidão. Quando Jacob anunciou sua intenção de casar-se com Mariana, a pequena comunidade de Redemption Creek explodiu em fofocas e especulações. Como poderia um dos melhores vaqueiros da região, um homem respeitado e temido, escolher para a esposa uma jovem cega, sem dote, sem família de prestígio? Muitos diziam que ele estava louco, outros suspeitavam que Mariana havia enfeitiçado Jacob com alguma magia mexicana. No salão do Joe, centro da vida social masculina da cidade, os comentários eram impiedosos. Ele poderia ter qualquer mulher decente desta cidade, reclamou Tom Wilkins, proprietário da mercearia local. Mas escolhe uma mexicana cega? Aquela garota não pode nem cozinhar sem queimar os dedos. Billy Thompson, o mesmo rapaz que havia zombado de Mariana semanas antes, acrescentou com um sorriso malicioso: talvez ele só queira uma mulher que não possa ver o quão feio ele é. As risadas ecoaram pelo salão, mas morreram abruptamente quando a porta se abriu e Jacob entrou. O silêncio caiu pesado como uma tempestade de verão. Jacob caminhou até o balcão, pediu uma bebida e então virou-se para encarar os homens. Ouvi dizer que meu casamento é o assunto preferido de vocês, disse ele, sua voz calma, contrastando com a tensão palpável. Algum de vocês tem algo a me dizer diretamente? Ninguém respondeu. Jacob assentiu lentamente. Foi o que pensei. Enquanto ele se virava para sair, Billy Thompson, encorajado pelo uísque barato, não conseguiu se conter. É verdade que você vai se casar com aquela cega mexicana, Harmon? O salão inteiro congelou. Jacob parou, virou-se lentamente e seus olhos encontraram os de Billy. Seu nome é Mariana Álvares, e sim, vou me casar com ela na próxima semana. E se você ou qualquer outro se referir a ela dessa forma, teremos um problema que nem o Dr. Mitchell conseguirá resolver. Billy engoliu em seco, mas seu orgulho falou mais alto. Uma mulher deve servir ao marido, Harmon. Como uma cega vai cuidar de você ou de seus filhos? Ela será um fardo pelo resto da sua vida. Se toda a cidade virasse as costas para você, defenderia o direito de amar quem escolheu ou se curvaria à pressão para manter a paz? Os dedos de Jacob roçaram o coldre, e por um instante todos juraram que ele sacaria a arma. Mas então, surpreendentemente, ele sorriu. Um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Sabe, Thompson, quando eu tinha 15 anos, vi minha família inteira ser massacrada. Vivi sozinho desde então, e aprendi que a verdadeira cegueira não está nos olhos, mas na alma. Mariana enxerga mais com seu coração do que todos vocês juntos com seus olhos perfeitos. Jacob saiu, deixando para trás um silêncio desconfortável. Mas o estrago já estava feito. Nos dias que se seguiram, as zombarias só aumentaram, ainda que nunca na frente dele. Alguns comerciantes começaram a recusar-se a atender a Mariana quando ela ia às compras. A tia da moça foi informada que seus bordados não seriam mais vendidos na loja de Tom Wilkins. A despeito de tudo isso, o casamento aconteceu numa cerimônia simples na pequena igreja. Apenas o pastor, a tia de Mariana e o velho McCormick, patrão de Jacob que, ao contrário dos outros, respeitava a decisão de seu melhor funcionário. Jacob levou Mariana para viver em sua pequena cabana nos fundos da propriedade McCormick, e por um breve momento parecia que poderiam encontrar alguma paz. Mas a paz duraria pouco. Na manhã do 5º dia após o casamento, Jacob percebeu que algo estava errado.
O gado estava inquieto e Thunder, seu fiel companheiro, relinchou nervosamente. Foi quando viu a fumaça ao longe, vinda da direção de sua cabana. Jacob cavalgou como se demônios o perseguissem. Quando chegou, encontrou sua casa intacta, mas o pequeno celeiro ao lado estava em chamas. Mariana estava do lado de fora, tremendo, agarrada a um poste para se orientar. "Jacob, é você?" chamou ela, virando o rosto na direção do som dos cascos. Jacob desmontou e correu até ela, tomando-a nos braços. "Estou aqui. Você está ferida?" "Não", ela sussurrou. "Eles disseram que da próxima vez seria a casa, com nós dois dentro." Um grupo de homens encapuzados havia aparecido enquanto Jacob estava trabalhando no campo. Haviam ateado fogo ao celeiro e ameaçado Mariana, dizendo que pessoas como ela não eram bem-vindas em Redemption Creek. Jacob sentiu uma fúria gelada percorrer suas veias. Sabia exatamente quem estava por trás daquilo. "Vou te levar para a casa do Sr. McCormick. Você ficará segura lá." Enquanto cavalgavam para a casa principal, Jacob notou movimento nos campos. Cavaleiros se aproximavam. Reconheceu o xerife Johnson e pelo menos 10 outros homens da cidade. No alpendre da mansão McCormick, o velho fazendeiro os recebeu com uma expressão grave. "Problemas chegando, Harmon. O xerife diz que tem um mandado." "Mandado? Para quê?" "Para prender sua esposa", respondeu o xerife, desmontando. "Ela está sendo acusada de bruxaria e de causar doenças no gado de Tom Wilkins." Jacob não conseguiu conter uma risada amarga. "Bruxaria? Em 1885? Isso é absurdo, xerife, e você sabe disso." O xerife Johnson, um homem que Jacob sempre considerava justo, parecia desconfortável. "São acusações sérias, Harmon. Várias pessoas testemunharam que a viram falando sozinha em uma língua estranha perto da fonte da cidade. No dia seguinte, 3 crianças ficaram doentes." "Ela estava rezando em espanhol", explodiu Jacob. "E aquelas crianças provavelmente ficaram doentes porque a água da fonte está contaminada há meses, algo que venho avisando e ninguém faz nada a respeito." Mas as expressões hostis dos homens deixavam claro que não estavam ali para ouvir razões. A verdade é que Mariana havia se tornado o bode expiatório perfeito para todos os problemas da pequena comunidade. Uma estranha, mexicana e deficiente, ela representava tudo o que aqueles homens temiam, o diferente. Se você estivesse encurralado dentro destes muros, se renderia à injustiça ou lutaria até o fim? O velho McCormick pigarreou. "Xerife, essa moça está sob minha proteção agora. Sei que você tem um mandado, mas vamos resolver isso civilizadamente. Deixe-os passar a noite aqui e, pela manhã, todos compareceremos ao tribunal do juiz Reis em Carson City. Ele é um homem da lei, não das superstições." O xerife hesitou, claramente dividido entre seu dever e o que sabia ser certo. "Tudo bem, McCormick, mas ficaremos de olho na propriedade. Se tentarem fugir..." "Não vamos fugir", interrompeu Jacob. "Não fizemos nada de errado." Os homens se retiraram, relutantes, e Jacob levou Mariana para dentro. Ela estava calma, mais calma do que qualquer pessoa teria o direito de estar em uma situação como aquela. "Eles me odeiam porque não me conhecem, e temem o que não entendem." Naquela noite, o velho McCormick revelou a Jacob algo que mudaria tudo. Ele abriu um baú antigo e retirou documentos amarelados. "Essas terras onde estamos", disse ele, "não pertenciam originalmente a mim. Eram terras dos Álvares, da família da sua esposa, antes da guerra com o México. Quando os americanos chegaram, expulsaram os mexicanos e redistribuíram as propriedades. Eu comprei esta terra do governo, sem saber de sua história." Jacob olhou para os documentos, incrédulo. "Por que está me contando isso agora?" "Porque sua esposa é a última dos Álvares. E porque entre esses papéis está um antigo tratado, reconhecido pelo governo americano, que garante direitos aos descendentes originais, caso apareçam. Mariana poderia, se quisesse, reivindicar metade desta propriedade." Jacob olhou para Mariana, que ouvia tudo em silêncio. "Você sabia disso?" Ela negou com a cabeça. "Minha tia mencionou algo sobre terras perdidas, mas nunca detalhes. Nunca pensei... É por isso que estão com tanto medo", concluiu Jacob. De alguma forma, descobriram quem ela realmente é. Aquela revelação explicava muita coisa. Não era apenas preconceito, era ganância.
Se a identidade de Mariana como herdeira legítima se tornasse conhecida, muitos proprietários de terras poderiam enfrentar reivindicações semelhantes. A noite avançava quando ouviram o tropel de cavalos se aproximando. Eram muitos, muito mais do que o grupo que havia acompanhado o xerife. Da janela, Jacob contou pelo menos 30 homens, alguns dos quais reconheceu como vaqueiros de fazendas vizinhas. Outros eram desconhecidos, provavelmente mercenários contratados. McCormick preparou seu rifle. Isso não é mais sobre lei, Harmon. Eles vieram para linchá-los. Sabendo que não poderia permanecer na mansão e colocar seu patrão em perigo, Jacob tomou uma decisão. Voltaremos para nossa cabana. É lá que faremos nossa defesa. Você está louco, protestou McCormick. São pelo menos 30 contra 2. 3, corrigiu o velho capataz do rancho, entrando na sala com um rifle em mãos. Estou com vocês, filho. Mas Jacob balançou a cabeça. Não, Vicente. Preciso que você fique aqui e faça outra coisa por mim. Algo muito mais importante. Enquanto explicava seu plano, Mariana segurou sua mão. Tem certeza disso, Jacob? Tenho certeza de você, respondeu ele. E isso é tudo o que importa. Sob o manto da escuridão, Jacob e Mariana conseguiram chegar à cabana, usando um caminho que somente alguém que conhecia a propriedade como a palma da mão poderia encontrar. Barricaram-se lá dentro, e Jacob preparou suas armas. Jacob, chamou Mariana, sua voz estranhamente serena. Se não sobrevivermos a esta noite, quero que saiba que estes poucos dias como sua esposa foram os mais felizes da minha vida. Jacob a abraçou com força. Vamos sobreviver, prometo. Foi quando ouviram as vozes do lado de fora e a batida forte na porta. Jacob Harmon! Era a voz de Billy Thompson. Entregue a bruxa mexicana e você poderá sair com vida! E assim voltamos ao início desta história. 30 homens cercavam a pequena cabana, rifles apontados, respirações contidas. Do lado de dentro, Jacó estava em pé, seus dedos roçando os coldres de seus revólveres. Saia, Harmon! Gritou Billy novamente. Não queremos matar um homem branco, mas faremos isso se for necessário. Jacó trocou um olhar com Mariana, que assentiu silenciosamente. Ele abriu a porta e saiu para o alpendre, mas manteve-se estrategicamente posicionado para que ninguém tivesse uma linha de tiro limpa para dentro da cabana, onde Mariana permanecia. Isso acaba aqui, Thompson, disse Jacó, sua voz carregando uma calma letal. Vocês não vão levar minha esposa. Billy riu, um som áspero e cruel na noite. Sua esposa, aquela bruxa cega, ela enfeitiçou você, Harmon, não vê isso? Ela e a linhagem maldita dela trouxeram desgraça para esta terra. Jacob manteve suas mãos próximas aos coldres. A única desgraça aqui é a ganância de homens como você, Thompson. Sei sobre os documentos. Sei que vocês descobriram quem Mariana realmente é e estão com medo de perder suas preciosas terras roubadas. Um murmúrio percorreu o grupo. Nem todos ali sabiam a verdadeira razão por trás daquela caçada. Do que ele está falando, Billy? Perguntou um dos homens. Não ouçam ele! Gritou Billy, seu rosto contorcido pela raiva. Foi quando uma nova voz se fez ouvir, e todos se viraram. O xerife Johnson chegava acompanhado por Vicente, o velho capataz, e por outro homem que Jacob não reconheceu imediatamente. Baixem as armas, todos vocês! Ordenou o xerife. Isto é uma emboscada ilegal! Billy apontou seu rifle para o recém-chegado. Fique fora disso, xerife! Você sabe o que aquela mulher é. Sei exatamente quem ela é, respondeu o xerife desmontando. E é por isso que trouxe o juiz Reis de Carson City. O homem desconhecido adiantou-se. Era o juiz federal, um homem respeitado em todo o território. Em suas mãos trazia uma pasta de couro. Senhor Thompson, disse ele com autoridade. Tenho aqui os documentos originais do Tratado de Guadalupe Hidalgo, bem como registros que confirmam a linhagem da senhora Harmon. O que vocês estão fazendo aqui é não apenas ilegal, mas uma violação direta de um tratado internacional. Bondade pode me custar a vida, mas a crueldade já teria matado minha alma. Billy parecia acuado, mas ainda perigoso, como um animal encurralado. Não acredito em papéis velhos. Essas terras são nossas agora. Foi quando a porta da cabana se abriu novamente e Mariana saiu.
Ela caminhava com confiança, como se pudesse enxergar perfeitamente o caminho à sua frente. Em suas mãos trazia um pequeno objeto brilhante. Conheço você, William Thompson, disse ela, sua voz clara na noite silenciosa. Seu pai morreu nas mãos de Apaches quando você tinha apenas 10 anos, e desde então você carrega esse ódio dentro de si. Ódio por qualquer um que seja diferente, qualquer um que lembre você daquela dor. Billy empalideceu. Como você sabe disso? Mariana estendeu a mão, revelando o que segurava, um pequeno medalhão de prata. Este medalhão pertencia à sua mãe. Ela o deu à minha mãe quando esta ajudou a dar à luz você, em uma noite de tempestade quando nenhum médico pôde chegar a tempo. Billy ficou paralisado. Aquele medalhão era uma recordação que ele acreditava ter se perdido há anos. Como poderia estar nas mãos desta mulher? Minha mãe salvou sua vida e a de sua mãe naquela noite, continuou Mariana. E como agradecimento, sua mãe jurou amizade eterna entre nossas famílias. Você se lembra disso, não é, William? Você se lembra de brincar com meu irmão mais velho quando era criança, antes que o ódio envenenasse seu coração? As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Billy. Memórias há muito suprimidas voltavam à superfície. Lembrava-se sim, vagamente, de dias felizes antes que a tragédia e o preconceito moldassem o homem que havia se tornado. Um a um, os homens começaram a baixar suas armas. A tensão que havia dominado o ar momentos antes começava a se dissipar, substituída por uma mistura de vergonha e confusão. O juiz Reis adiantou-se. A lei é clara, senhores. As terras dos Alvares foram indevidamente tomadas e a senhora Harmon tem direito à sua parte. Mas ele ergueu a mão quando alguns homens começaram a protestar. Ela e seu marido manifestaram o desejo não de recuperar essas terras, mas de estabelecer um acordo justo. Jacob olhou para Mariana com surpresa. Ela sorriu, como se pudesse ver sua expressão. Não queremos desalojar ninguém, explicou Mariana. O que queremos é que estas terras sejam usadas para o bem de todos, incluindo as famílias mexicanas que ainda vivem em condições precárias nos limites da cidade. Por um longo momento, ninguém falou. Então, lentamente, Billy Thompson adiantou-se. Seus ombros estavam caídos, sua arrogância anterior completamente dissipada. Ele hesitou, buscando palavras. Peço perdão, senhora Harmon, e a você também, Jacob. O que fizemos, o que eu fiz, não tem desculpa. Jacob desceu os degraus do alpendre, aproximando-se de Billy. Por um momento tenso, todos seguraram a respiração, esperando que ele atacasse o homem que havia liderado a perseguição contra sua esposa. Em vez disso, Jacob estendeu a mão. Todos cometemos erros, Thompson. O importante é reconhecê-los e tentar corrigi-los. Billy hesitou por um instante, antes de apertar a mão oferecida. Naquela noite, enquanto os homens que haviam vindo para matar retornavam para suas casas em silêncio, uma nova compreensão nascia em Redemption Creek. Não seria fácil, nem rápido, mas as sementes da tolerância haviam sido plantadas. Nos meses que se seguiram, Jacob e Mariana trabalharam com o juiz Reis para estabelecer um acordo que beneficiasse a todos. Parte das terras foi designada para a construção de uma nova escola e um hospital que atenderia a todos sem discriminação. O velho McCormick, movido por remorso e admiração, declarou Jacob seu herdeiro legítimo. Em uma tarde de outono, enquanto Mariana estava sentada no alpendre da cabana que agora era verdadeiramente seu lar, sentiu uma pequena mão tocar seu braço. Senhora Harmon? Era a voz de uma criança, uma menina. Meu pai disse que você pode me ensinar a ler com os dedos, é verdade? Mariana sorriu, reconhecendo a voz da filha mais nova de Billy Thompson. Claro que posso, querida. Venha, sente-se aqui comigo. De longe, Jacob observava a cena com um sorriso. Seu coração se encheu de um orgulho silencioso ao ver como sua esposa, com sua força tranquila, havia feito mais para mudar os corações endurecidos daquele lugar do que qualquer sermão ou ameaça de arma jamais conseguiria. Aquele pequeno gesto de bondade, de defender uma moça cega das zombárias, havia desencadeado uma transformação que ecoaria por gerações.
Porque no final, como Mariana sempre dizia, não são os olhos que precisam enxergar, mas o coração. Se você tivesse a chance de mudar toda uma comunidade com um único ato de coragem, você hesitaria ou daria o primeiro passo? Inscreva-se para mais histórias poderosas como esta e clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão impactante que você nunca esquecerá.